voltando um pouquinho na história, assim, essa região ali da Siqueira, 7 de Setembro, Mauá, ela vem do entendimento de um plano modernista, onde a gente super privilegiava a questão do automóvel, né? E a gente tinha os bairros organizados por funcionalidades. Então, a região central, a gente tinha ali a questão de bancos, empresas, crescimento em altura ali na década de 50, mais ou menos. Com escalonamento, que era algo que o plano diretor antigo permitia. Então, vocês vão ver assim, a gente tem o edifício Santa Cruz, mas ele na percepção de quem está transitando pela cidade, não é tão sentida a questão da altura, porque há um escalonamento, há uma relação com o entorno, né? Então, assim, há formas de trabalhar a questão da altura, mas ainda assim, a gente está mencionando aqui, digamos, para liberar essa questão da altura, edifícios icônicos e situações pontuais. Nessa situação específica da Siqueira, onde esse novo decreto relata que se pode trabalhar, né, as quadras que eles marcam como D, que é a altura de 100 metros de altura, vai ser toda uma borda ali que a gente vai poder crescer em altura. E mais, o decreto ele flexibiliza também a questão dos afastamentos. Então, a gente pode criar uma cortina naquelas quadras de prédios, né, indo até as laterais, encostando um no outro, se formando uma cortina super alta, em detrimento de uma zona importante que acontece ali no centro, que é a Casa de Cultura Mário Quintana, a Rua dos Andradas, entende? A gente traz esse prédio, é um prédio super, né, veio agora a notícia, a gente está discutindo isso, mas ao meu ver a questão ele está dentro da lei. Então talvez seja a lei que esteja equivocada, ao permitir essa altura de 100 metros nessa região específica. A gente, sim, 130 metros é a partir lá dos lados da Voluntários, mas vocês vejam que na Siqueira ali se autoriza a altura maior do que no eixo ali da Borges, por exemplo. Que é 100 metros, então. Eu estou com o PDF aqui que é o decreto que a gente fala, o anexo 1 do decreto, tá? Isso. Que é onde determina ali as alturas. Então eu vou ler aqui e aí você pode me completar com alguma outra informação. Em torno do gasômetro diz aqui a altura máxima de 60 metros. Exato. Vê que a Fernanda ela chegou a decorar até ali, ó. Não, mas é a minha região transição, de interesse. Aí eu não sei o que é a transição, enfim, tá? Apenas como transição, porque é um documento técnico, tá? Então eu estou tentando aqui, aí vocês me ajudem aqui. Claro, vamos lá. Tem assim, usina em torno do gasômetro 60 metros. Isso. Transição. Não sei que parte é da cidade essa, mas diz 75 metros. Depois tem Borges de Medeiros, 90 metros. 90 metros, exato. Siqueira Campos, 100 metros. E Voluntários da Pátria, isso. 130 metros. Isso. E aí tu vê, por exemplo, ali, dessas quadras que tem 130 metros, que são próximas a Voluntários da Pátria, a gente vê a Praça Otávio Rocha, de um lado vai poder se permitir altura de 130 metros e do outro lado 75 metros. Então, uma praça que hoje tem uma vitalidade, né, porque assim, muito se fala em revitalização do centro, mas o centro é muito vivo, acontece muita coisa lá, né? Então, eu acho que a praça, ali, por exemplo, essa Praça Otávio Rocha, ela corre o risco, inclusive, de virar uma rótula, porque a gente vai ter edifícios gigantescos de cada lado, perdendo a relação com a praça, com o que já está acontecendo ali, né? Ainda que se garanta essa questão da ativação do nível térreo, isso por si só, eu penso que, por exemplo, assim, tem uma edificação que, inclusive, foi onde eu fiz o meu TCC, que é de frente para essa Praça Otávio Rocha. É um imóvel de compatibilização. Imóveis de compatibilização são imóveis que eles não têm garantias como os imóveis tombados ou os imóveis de estruturação, então ele pode ir abaixo. Então, no momento onde eu tenho um Art Deco, Marajoara, que é representativo da história do centro de Porto Alegre, um dos primeiros edifícios a ter elevador, mas ali eu tenho um potencial que eu posso crescer muito em altura, será que vai valer a pena mesmo eu manter esse edifício? E eu não acho, só assim, para complementar, eu não acho que exista falta de oportunidade de moradia no centro, porque a gente tem 30% de imóveis devolutos naquela região. Então, a minha preocupação o argumento para se crescer em altura é densificar, mas nós arquitetos sabemos que densidade e altura não são conceitos casados. A gente tem bairros extremamente densos, como Bonfim, Cidade Baixa, que não são necessariamente com edifícios altos. Isso é uma verdade.
Se a gente consegue densificar sem crescer tanto em altura, a quem serve crescer tanto em altura, principalmente numa orla, numa região histórica como ali na Siqueira, né? Será que a gente não vai preservar a vista apenas de alguns? Eu me pergunto. Para mim, autoestima é valorização de cultura e patrimônio histórico. Isso é uma coisa importante. Vai lá, Francisco. Claro. A Fernanda falou bastante, agora fala bastante. Eu quero dizer, eu estou acompanhando os comentários no chat aqui, tá? Na medida do possível eu vou lendo alguns. E como sempre em assuntos divididos, rola um debate paralelo no chat, então tá tudo certo aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu tento fazer uma referência aqui das mensagens que estão chegando. Vamos lá, Francisco, Perfeito. Vamos lá. Então, a relação de por que um prédio alto é bom, e principalmente é muito bom ter tirado recuos, porque a gente vai ver Córdoba na Argentina, a gente vai ver Manhattan nos Estados Unidos, vamos ver Barcelona, são cidades que não tem recuo, e isso favorece maior densidade. Explica-se como assim, retirar os recuos. Tu não tem que afastar o prédio das laterais, nem da frente, então o prédio ocupa todo o terreno. Então, cola no prédio cola do lado. do lado, então exatamente, 24 de outubro é assim. Então, quando tu anda, é um prédio colado no outro, um prédio colado no outro. O que isso gera? Gera uma coesão urbanística. Quando a gente vai para Buenos Aires, é coeso a cidade. Não é como se fosse um dente de inglês, assim como eu falo para os meus clientes dos Estados Unidos, aqueles negócios tudo torto como a gente tem aqui. Então, a relação à cidade ela fica coesa, ela fica harmônica. Em termos de questão de por que verticalizar, porque a gente tem que pensar que a cidade ela funciona como uma grande relação de oferta e demanda. Eu vou construir se eu tiver retorno. Então, se eu não tenho retorno num prédio de 15 andares numa área central, que já existe, se até agora ninguém usou esse prédio para vender, porque a relação dele de preço e o que ele está ofertando não bate. Como é que eu posso tornar ele mais barato? Bom, eu posso aumentar a altura, aumentar a quantidade de unidades. É uma forma de eu embaratear esse prédio. Se esse prédio ele já não comporta aquilo que ele está precisando, será que precisa desse prédio? A gente tem que lembrar que a cidade existe há 9 mil anos. E durante toda a história, a gente tira um prédio e troca por outro, tira um prédio e troca por outro. E, às vezes, a demanda de manter um prédio é porque a população, a sociedade quis manter aquele prédio, aquela região. Então, assim, tem um prédio muito bonito, Art Deco, bacana. Então, talvez o problema de a gente não querer que ele seja derrubado é a péssima qualidade de arquitetura atual. Não é a relação da lei, não é a relação da construção. Mas acho que tem que deixar a cidade ela ser um ente orgânico. E o centro ele sofre de um problema muito grande, que é a relação de que as pessoas não estão indo morar no centro, por mais que é um dos bairros mais procurados no mercado imobiliário, porque quando ela olha apartamento antigo, mofado, não tem churrasqueira. Então a gente tem que renovar esse estoque. Uma forma de renovar o estoque é permitindo construir mais para que aumente a quantidade de pessoas de alta renda ou de uma renda melhor no centro e isso desbloqueie alguns terrenos que a gente não gostaria que fossem tão verticalizados. Porque eu vou conseguir aumentar o preço do metro quadrado. Ou eu posso construir mais, baratear o preço do terreno e possibilitar pessoas de menor renda. E em relação a prédio em altura e vista, é uma questão que não faz muito sentido a gente falar que não posso ter um prédio de altura para ter mais pessoas com vista, porque um prédio em altura vai ter mais pessoas com vista do que um prédio de 2 andares no lugar onde ele está. A vista que ele está propiciando é para muito mais gente. Pode ter uso misto no topo. Então, quanto mais prédios em altura propiciam ter mais uso misto, mais pessoas tendo mais vista sobre o Guaíba, e a relação, como eu falei, é o bairro mais verticalizado de Porto Alegre, então a gente tem historicamente uma verticalização naquela região. Se a gente não verticalizar lá, a gente está verticalizando em bairros residenciais de casa, isso que a gente tem que começar a pensar. Onde é que a gente quer verticalizar? Três Figueiras, Chácara das Pedras, o Cristo Redentor, começar a botar prédios de 15 andares no Cristo Redentor, que aí já tem um problema de gargalo na CES Brasil, ou a gente verticaliza onde tem capacidade de sustentar mais pessoas, que é a região já verticalizada do centro histórico. É isso que a gente tem que começar a pensar. E se a gente pensar assim, poxa, mas estamos perdendo a capacidade arquitetônica, estamos perdendo nossas características, bom, aí é uma relação muito mais da escola arquitetônica urbanista, a escola arquitetônica modernista, que faz um monte de projeto feio e não a questão da lei. O prédio é feio, desculpa, mas é o pessoal da academia que está ensinando a fazer projeto feio. Fernando. Eu amo esse assunto, assim. Eu também. Porque, na verdade, assim, né, Francisco, eu atuo no mercado como arquiteta, no mercado imobiliário já há 6 anos, tenho experiência, né? E foi dessa experiência também o meu interesse em desenvolver o projeto Na Minha Rua, que é um projeto que apresenta as ruas de Porto Alegre, o pequeno comércio local. A gente está trabalhando o centro. Então, eu converso com as pessoas, né? Eu acabo visitando rua a rua, entendendo a atmosfera, porque eu acho que projetar cidade é muita responsabilidade e a gente tem que entender entorno. Quando a gente está falando de preservação, de valorização do patrimônio, esse conceito é um conceito casado com
conseguir relacionar formalmente essa obra com o entorno existente. A gente está falando de um programa de reabilitação do centro histórico. E veja só, né? É um decreto extremamente recente e aqui a gente acaba pautando a nossa discussão em altura. Quando, na verdade, eu penso que essas novas construções, ou poder construir desenfreadamente, ou, de novo, o meu problema não é necessariamente com a altura, mas será que um decreto que vem e prioriza tanto essa questão das novas construções, ele está, de fato, entendendo o contexto específico e singular que requer um centro histórico? Porque eu penso que talvez essas verticalizações, sim, a gente conhece essa narrativa de que a gente precisa centralizar, levar os edifícios altos para o centro e tudo mais, mas isso depende também de uma infraestrutura urbana. Ela já existe. O centro comporta o dobro da população com a infraestrutura. Mas a gente sabe que em questões de diferentes modais, de reabilitação dessas edificações, enfim, eu moro no centro, né, há 6 anos, eu consigo entender assim que, poxa, de novo, essa questão desse edifício que a gente está discutindo, né, eles são 300 unidades, né, num terreno ali. Então, pensa que a gente vai ter várias edificações com muitas unidades. Que tipo de unidades vão ser essas? Será que vai ser só estúdio? A gente tem visto lançamentos, apenas estúdio. A quem serve esse tipo de produto? Né? Vão ser para investidores ou vai ser de fato para moradores, para as pessoas habitarem o centro? É sempre para morador. Lembra que quando tu constrói é para ganhar dinheiro para vender. Então tem muito aí é narrativa mesmo, porque a questão de densificação não é narrativa, é fato. Agora a relação da gente pensar assim, é para investidor, isso é narrativa pura. Porque quem constrói é para vender. E se vendeu é porque alguém quer comprar para usar. Não existe eu comprar um imóvel e deixar ele parado, porque isso é um passivo. Passivo gera queda na minha liquidez. Então ninguém investe para deixar um prédio parado dizendo assim, agora tenho 5 milhões em apartamentos. E não tem isso de um investidor aí, no caso, comprar para alugar para Airbnb, claro. Por exemplo? Exato, mas ele está tendo uso. E esse uso de pessoas ali estão movimentando a economia da região. Sim, isso não seria algo ruim. Não seria, é bom, porque aí aquele comércio que não está tendo problema para girar, com o B&B, com bastante gente indo, ele consegue manter a família dele. Então, quanto mais gente usando o centro, se é B&B, pessoas moradores, é melhor para a região, porque a gente vai conseguir ter uma região pujante, que esse é o problema. O centro ele está lutando muito para conseguir sobreviver, faz 30 anos, né? Então, a gente tinha uma zona que comportava o dobro de população, tinha o dobro de população quase, não é bem o dobro, tá? E está perdendo. A cada 10 anos, perde 20% da população, mais ou menos. Então, ela comporta mais gente. Em relação a que tu tinha mencionado bem, mas aquela praça vai virar uma rotatória? Não. O Sharp em Londres não virou rotatória no entorno, ele é o maior prédio da Inglaterra. Então, assim, prédios altos não tornam a região uma região para carro. Pelo contrário, prédios densos tornam a região caminhável. Tanto que em Barcelona eles estão tirando os carros justamente pela densificação. Então, eu acho que a gente está num momento muito bom para discutir como que a gente pode transformar Porto Alegre daqui 30 anos mais tarde mais sustentável ecologicamente. Inevitavelmente, eu vejo que isso vai acabar passando pelo centro se tornar um hub de população. E aí, obviamente, vão vir os desafios com isso. Como é que as pessoas vão chegar? Quais os modais de transporte? Aí é aquela discussão que a gente já deveria estar tendo. A infraestrutura que você diz que tem não é com relação a transporte e mobilidade, é de... Eu não vou ser tão otimista falar que a estrutura de transporte que tem funciona, mas já tem uma estrutura de transporte, mas não é o ideal. Mas eu acho que a gente tem estrutura de esgoto, luz, rede lógica, e já existe, tá lá. Então, se todo mundo for no centro, tem esgoto para escoar. Eu tenho rede lógica encanada. Então, todos os postes do centro não existe poste. Então, isso é bom. Então, a gente, às vezes, está fazendo uma discussão de, poxa, a cidade deveria ter luz, deveria ter o fio subterrâneo. O centro já tem. Só que a gente não vê porque agora são 40 mil pessoas morando no centro. Alguns anos atrás era 70. Então, a gente tem que pensar assim, quem sabe a gente não volta a usar a cidade que todo mundo quer que seja uma cidade bacana, mas que eu não vou morar porque não comporta minha qualidade de vida. Atualmente, a única unidade que mais sai no centro são estúdios, porque a nossa sociedade, a gente está vivendo em pessoas sozinhas. Né? Aumentou muito o número de pessoas que moram sozinhas. O centro é mais de 35% das pessoas que moram lá, moram sozinhos nos apartamentos. Então, aqueles apartamentos de 3 dormitórios antigos que tu podia botar um dormitório, 2 dormitórios dentro da tua sala e mais 2 dormitórios dentro do teu quarto tão grande, não tem mais mercado. As famílias são pequenas, moram sozinhos, são idosos. Então, isso que a gente está vendo é o mercado se adaptando à realidade.
É a sociedade se adaptando àquilo que tem. Então a gente faz a substituição. Nova York substituiu 35% da malha construída nos últimos 10 anos. Tudo fazendo substituição. Eles vão lá, demolem um prédio, constroem, fazem retrofit. Quando a zona ela começa a ficar valorizada, que é o que esse empreendimento ele pode causar, ele vai desbloquear vários imóveis que vão poder sofrer retrofit porque economicamente vão ser viáveis. Então esse é um primeiro ponto que não é que necessariamente vai agora surgir espigão para tudo que é lado no centro, mas ele está mostrando que o centro pode ser diferente e é um sinal para a população, para os investidores. Dificilmente todo mundo vai construir prédio de 130 andares, 130 metros, ou 100 metros, ou 75 metros, porque economicamente não tem liquidez para tanto imóvel. Mas pode levar a retrofit de outros. Pode levar a retrofit de outros. Como já tem um que foi... ali na Mauá, ali, né? Júnior ali. Isso aí. Com a Mauá, com a Caldas Júnior. Do Kleber Sobrinho ali. Aquele lá foi um exemplo. Tem um outro projeto bacana que saiu, que é novo, mas que vai sair na frente da Praça Júlio Mesquita, ali perto do Aeromóvel. Então ali já saiu e ele foi um sucesso de vendas, vendeu quase todas as unidades. Então a gente tem gente que vai morar nesses apartamentos. E a gente tem apartamentos antigos que ninguém está morando. Então a lógica é como que a gente substitui para as pessoas começarem a morar nessas zonas. E aí começar a pensar como é que a gente pode agora começar a fazer o centro ser uma zona que tenha muita gente indo, comércio qualificado, e o centro tem uma vantagem que nenhuma outra região da cidade tem. Comércio de volume funciona lá. Eu não posso botar uma banquinha de jornal na 24 de outubro, é mais difícil. Se eu botar na Carlos Gomes, eu vou morrer de fome, é difícil provavelmente. Então o centro fomenta comércio mais barato, acessível, popular, com pessoas de todas as classes de renda. Para isso a gente precisa desbloquear. Por isso que a altura é importante. É a altura, a densificação, tirar as relações. E só finalizando, se a gente for pensar na parte histórica, todos os prédios da Borges tiveram briga na época que foram construídos porque estavam descaracterizando a parte histórica do centro. Qualquer prédio de altura, qualquer cidade descaracterizou em algum momento. Então, parte histórica por parte histórica, a cidade é uma entidade viva, né?